Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área? Vamos continuar nossa saga em sintaxe, termos integrantes. Agora vamos nos prender aos complementos verbais. Preste atenção. Alexandre, mas eu já vi. Sim, você viu, lógico. Para eu falar de verbo transitivo, eu acabo falando em objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto. Eu falo em objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto, mas agora nós vamos colocar um foco só nos objetos, né? Eu não vou me prender muito ao verbo ainda, que eu tenha de falar, mas só que vou me prender a umas especificidades. Aparecem em prova, Alexandre? Sim. Mas ainda que não seja tanto, você tem de ter uma noção. Não há outro caminho. Até porque, eu até vou falar ali, você vai ver, envolve uma pontuação, isso pode gerar, né, um rolinho lá na frente, ok? Então vamos lá, vamos passo a passo. Primeiro detalhe importante, complementos verbais. Quando se fala em complemento verbal, repito, está se falando em objetos. Não se esqueça de que objeto, falar objeto para verbos transitivos, isso tá cafona, hein? Alexandre, mas quando ele fala sobre o objeto indireto, como é que ele fala? Ele fala assim, ó, complemento verbal preposicionado. Aí ele está falando de objeto indireto. Ele fala em complemento verbal não preposicionado. Ele está falando de objeto direto. Percebeu? Então tem que ter cuidado com isso. Cuidado com a nomenclatura. A nomenclatura faz muita diferença na hora do comando da questão. Tá bom. Aí repare, vamos agora nos prender então aos tais objetos, sejam objetos diretos, indiretos, pleonásticos e por aí vai. Primeiro vai ser este caboclo aqui, ó, objeto direto. Você já sabe muito bem que o objeto direto é aquele que completa a ideia do verbo transitivo direto. Então, em regra, preste atenção, esse tal objeto direto, ele não vai ser introduzido por uma preposição. Alexandre, por que você falou em regra? Porque você vai acompanhar daqui a pouquinho, existe o tal do objeto direto preposicionado. É fácil de perceber a diferença entre o objeto indireto e o direto preposicionado. Eu vou explicar como vai ser, nada demais, por isso que eu acabo falando em regra. Então, aqui, por exemplo, ó, ele quer o resultado. Vou repetir. Fazendo aquela perguntinha, quem quer o resultado? É ele. Ele é o sujeito. Sujeito simples, já está careca de saber. Repare um detalhe. Quem quer, aqui no sentido de desejar, de almejar, quer alguma coisa. Então o verbo querer é o famoso verbo, repare, transitivo, que não pede preposição no seu complemento. Então é o tal do verbo transitivo, veja, transitivo direto. Isso aí você já viu com o tio antes. Legal. Entenda que se ele é o transitivo direto, o seu complemento, eu vou botar aqui OD, é o objeto direto. Michuruca. E repare que o objeto direto, ele não é introduzido, não é iniciado, encabeçado pela tal preposição. Não vejo dificuldade. Alexandre, quando pode ocorrer um rolinho, uma dificuldade? Quando? Olha, na hora da substituição por pronomes oblíquos átonos. Não entendi. Vem comigo. Então vamos lá. Aqui está, ó, cuidado. E esse cuidado, a gente vai dar uma melhorada nele, hein? Você vai usar o caderno agora, anote no caderno, senão você vai ficar na pista. Veja, cuidado, repare um detalhe. Vejo
né? Aqui o sujeito é aquele oculto, desinencial, elíptico, eu. Eu vejo, né? Ele está aqui. Então, aqui o sujeito oculto, eu. E eu vejo o quê? Veja, quem vê, vê alguma coisa, vê alguém. Então, o verbo ver é aquele famoso verbo transitivo, ó. Transitivo direto. Michuruca. Se trata de transitivo direto, a garota é o objeto direto. Até aí, morreu Neves. Legal. Um detalhe a que vamos nos prender é o seguinte. Quando eu quiser substituir o objeto direto por um pronome chamado oblíquo átono, esse pronome vai ser, deixe-me pegar o pretinho aqui, ó. Vai ser um destes aqui, ó. O, a, os, as. Alexandre, isso vai depender do quê? É lógico que vai depender do gênero e do número do objeto que está sendo substituído. Não entendi. Repare que garota é um substantivo feminino no singular. Então, se eu quiser tirar a garota e colocar um dos pronomes oblíquos que representam um objeto direto, é lógico que eu vou substituir pelo a. Vê algum problema? Não, beleza. Então, aqui, repare, e se fosse garoto? Eu iria substituir pelo o. E se fossem garotas? Eu iria substituir pelo as. E se fossem garotos? Pelo os. Não vi, ó, não vi rolo aqui. Ok. Então, deixe-me logo fazer a sequência inteira. Vimos a garota, mesma coisa. O sujeito aqui é o sujeito oculto nós. E a garota é o objeto direto, porque o verbo ver, como eu já disse, ele não pede uma preposição no complemento verbal. E mesma coisa aqui, viram a garota, veja, como não está contextualizada a frase, você se lembra, né? Viram, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito aparente, nos dá o tal do sujeito indeterminado. Mole, mole. E viram a garota. A garota, mais uma vez, vai ser o quê? Aquele objeto direto. Até aí, estamos juntos? Beleza. Então, eu vou beber aquele golinho de água para levantar o moral, para você dar, para dar um tempo, né? Porque tem hora que tem que dar um tempo no seu ouvido. Repare. Continue prestando atenção. Então, agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar a garota de todos os exemplos aqui. Eu vou substituir o objeto direto, a garota, pelo pronome oblíquo a. Veja agora. Quando você substituir o objeto direto por o, a, os, as, repare, basta pegar o pronome, né, no caso oblíquo a, aqui, e juntar ao verbo, por meio, no caso ali do hífen. Então, vejo a garota é igual a vejo a. Este a está no lugar da garota. Beleza? Tanto é verdade que a função sintática deste a é objeto direto. Michuruca, nada demais. Alexandre, eu sei que não é michuruca, porque e se o verbo terminar, por exemplo, em R, R, Z ou S? Mole. Mole, mole. Acompanhe. Se o verbo terminar em R, Z ou S, eu vou colocar aqui melhor para você em casa visualizar bonito. Vou fazer de novo. Se o verbo terminar em R, Z ou S, o que você vai fazer? Você vai cortar o R, vai cortar o Z e vai cortar o S da forma verbal
e vai colocar a letra L de luta ligada aos pronomes oblíquos o, a, os, as. Aí vai ficar lo, lá, los, las. Veja que não tem problema algum. Alexandre, mostre-me, por favor, um exemplo. Tá aqui, ó. Vimos a garota. Eu tenho a garota como objeto direto e estou substituindo a garota pelo a. Ok? Se você juntar o, a, os, as a uma forma verbal que termine em RZ ou S, veja, você tem de cortar, o exemplo aqui é o S da forma verbal, e colocar a letra L de luta ligada ao pronome oblíquo átono correspondente ao contexto. No caso aqui é o A. Então, olha lá, ó, eu cortei o S e coloquei o L. Ou seja, vimos a garota é igual a vimos-la. Alexandre, mas é bonito, hein? É, e não é difícil. Então, repare que aqui, mais uma vez, o lá, sintaticamente, vai representar o objeto direto, tá? Tal qual era a garota no contexto inicial. Beleza? Então, tá bom. Agora, e se não terminar em RZ ou S? Só existem 3 possibilidades. Repare só, não há R, Z ou S, aí é natural, é só colocar o pronome, o, a, os, as. Terminou em R, Z ou S, bota o L ligado ao pronome, cortando R, Z ou S. E se, agora eu vou apagar de novo, veja, e se o verbo terminar em M de mamãe, ou se houver um tio, como põe, aí é mole. Aí é só você colocar a letra N de naná ligada a o, a, os, as. Aí vai ficar no, na, nos, nas. Molinho. Alexandre, aí quando for esse caso, corta alguma coisa? Aí não corta nada, é direto. Então veja, viram a garota é igual a virão na. Porque como a forma verbal termina em M de mamãe, você colocou o N de naná ligado à letra A. Percebeu? Facinho, churuca. Então agora um detalhe importante. E mesma coisa, né? Aqui é o objeto direto, tá? Este N de naná que a gente associa ao pronome oblíquo átono o, a, os, as, é só, ó, vou botar aqui, ó, é só um símbolo de, peraí, vou escrever símbolo não, senão vai ficar muito grande, um símbolo de nasalização. É só um símbolo de nasalização, é para nasalizar, senão não ficaria eufônico. Beleza? Tranquilo? Vamos treinar. Vem comigo, acompanhe, repare. Agora, além do objeto direto, né? Além dessas especificidades com o objeto direto, existe o objeto direto preposicionado. Tranquilo. O objeto direto preposicionado é aquele que traz consigo uma preposição, repare, que não é obrigatória. Você pode retirá-la, ainda que com isso, normalmente, você gere uma mudança no sentido, uma mudança semântica. Não entendi. Veja comigo aqui. Eu sou o sujeito, sujeito simples. Repare que quem come, come alguma coisa. Então, o verbo comer, ele é o tal do transitivo, ó, direto. Ele não pede preposição no complemento verbal. Alexandre, e o bolo? O bolo é o quê? Olha, o bolo é o objeto direto. Agora veja no exemplo de baixo que em vez de o bolo está aqui, ó, do bolo. Está com a preposição de. Repare, de mais o artigo o. Ah, Alexandre, no momento em que apareceu do bolo,
o verbo comer, ele passou então a ser transitivo indireto? Negativo. Negativo porque verbo comer não pede preposição. Quem come, come alguma coisa. Então o verbo aqui, ó, continua sendo transitivo direto. Alexandre, como é que eu sei que ele é transitivo direto? Pela facultatividade da preposição de. Esta preposição de aqui, ó, ela é facultativa. Tanto é verdade que se eu retirá-la, a frase continua tendo sentido. Eu comi do bolo, tire a preposição de, vai ficar eu comi o bolo. Eu vou cair na de cima. Então aqui, ó, repare, aqui está ratificado. É objeto direto preposicionado. Então, do bolo é o tal do objeto direto que trouxe consigo a preposição. Ah, por causa de quê, Alexandre? Ah, é para fazer uma diferença semântica. Quando você come o bolo inteiro. Quando você come do bolo, você come apenas uma fatia, um pedaço. Por isso que dizem que o de aqui traz consigo uma ideia partitiva. Ok? Alexandre, pô, mas agora eu fiquei inseguro. Com o quê, meu filho? Porque agora eu estou na dúvida. Se eu vou, ó, classificar aquele complemento verbal com preposição como objeto indireto ou direto preposicionado. Não, fique tranquilo. Quer ver? Num exemplo assim, ó. Peraí, deixa-me melhorar isso aqui. Eu necessito do bolo. Meu aluno, veja como a diferença é abrupta. Repare, tente aqui, ó, do bolo é de mais o, tá? Tente tirar a preposição de do bolo. Neste contexto, eu necessito o bolo. Vou repetir. Eu necessito o bolo. Tá gostando? Não, né? Então, se não tá gostando, esta preposição, diferentemente desta, ela não é facultativa. Ela não pode aparecer aqui, ela deve aparecer. Ou seja, esta preposição aqui é obrigatória. Se ela é obrigatória, aí não se fala em objeto direto preposicionado. Aí não há dúvida. Aqui nós temos o objeto indireto. Então, para eu diferenciar o objeto direto preposicionado do objeto indireto, basta retirar a preposição. Se você conseguir fazer a leitura, se a leitura continuar legal, é direto preposicionado. Se você não conseguir ler, né? Não conseguiu ler, ficou esquisito, vai ser objeto indireto. É lógico, como se trata de macete, pode dar um rolinho, mas um rolinho que depois a gente resolve. Aí é uma questão de polimento, ok? Vamos embora. Então vem comigo. Partamos para mais um detalhe. Objeto direto pleonástico. Mole, mole também. Isso aqui tem muito a ver com a literatura, tá, gente? Na prova é pouco provável, mas você tem de ter uma noção. Repare aqui, ó. O tal do pleonástico, basicamente, vai ser representado por OA, os... Peraí, deixa eu melhorar aqui, ó. OA, os, as, pelo lhe e pelo lhes. Por um destes caras aqui. E por que ele é pleonástico? Porque ele repete o que já foi apresentado, por uma questão enfática. Não entendi, calma. O resultado viu. Olha só, quem foi que viu? Fui eu. E eu vi o quê? Eu vi o resultado. Veja, o resultado. Repare que o objeto direto, já que o verbo ver é transitivo direto, vou colocar aqui, ó,
verbo transitivo direto, o objeto direto é o resultado. Mas só que por uma questão enfática, eu repito o resultado por meio do o. Então, como eu estou repetindo aquilo que já apareceu, eu estou caracterizando essa ideia pleonástica. Pleonasmo, ele pode ser vicioso, como sair para fora e entrar para dentro. Aqui é um pleonasmo estilístico. Então, este o aqui vai ser o objeto direto pleonástico. Pleonástico por quê? Porque ele repete um objeto que já fora apresentado. Ok? Beleza. Deixe-me ver o meu tempinho. Tá bonito? Objeto indireto já tá michuruca. O que é o objeto indireto? Aí depois eu vou usar lá só para mostrar um exemplo de objeto indireto pleonástico. Só um exemplozinho. Objeto indireto é aquele, repare, que é obrigatoriamente introduzido pela preposição. Tranquilo. É aquele que completa a ideia de um verbo, como você já viu, transitivo indireto. Então, necessito. Não, aqui, ó. Aqui, repare aqui, dá uma melhorada nisso. Fala, ó, ele necessita. Pronto. Porque eu misturei com eu. Então, ele necessita do relógio. Legal. Que é verbo transitivo, ó. Transitivo e indireto. Por que ele é transitivo e indireto? Veja, porque ele pede um complemento e complemento esse que necessariamente é preposicionado. Por isso, aqui está o objeto indireto. Mole, mole, não vejo rolo. Agora, só para terminar, vem comigo, acompanhe. Um exemplozinho de um objeto direto, melhor, indireto pleonástico. Também pode. Quer ver? Um exemplo assim, ó. Ao pai, obedeci-lhe. Alexandre, isso é feio pra caramba. É, meu aluno. Mas só que a tal da literatura, por uma questão estilística, acaba usando. Então fique tranquilo, não é uma tendência de prova, mas, tá? Calma, segura. Então repare só, de novo, quem obedeceu fui eu, ó, eu obedeci, e o verbo obedecer, ainda que você não tenha decorado, né? Fique tranquilo, vai decorar porque vamos ver regência, ele é o tal do verbo necessariamente transitivo indireto. Você sempre obedece a alguma coisa ou a alguém, tá? Ele é transitivo indireto, tanto obedecer quanto desobedecer. Então repare que eu obedeci a quem? Ao pai. Aqui está o objeto indireto. E este objeto indireto, por uma questão, repare, enfática, está sendo repetida pelo ler. Melhor, repetido pelo ler. Então, esse objeto indireto repetido, tal qual foi no direto, é o pleonástico. Então, este ler aqui, ó, é o objeto indireto que repete. É o objeto indireto pleonástico. Percebeu? Agora, só para você colocar no papel, nós vamos passar no futuro por isso de novo. Mas já aproveite. Quando apareceu o pleonástico, esta vírgula aqui, isolando o outro objeto, que não é o pleonástico, ela é facultativa, tá? Ela não é obrigatória, não. E de vez em quando, o examinador, este safado, ele cobra isso de você. Então você já vai botando aí no papel só para começar a se acostumar. Porque daqui a pouco, quando você vir ao pé da letra pontuação, já vai estar no seu inconsciente. Ok? Vamos embora. Então, é exercise. Acompanhe comigo. Vamos juntos. Número 1. Na frase, desconfiei da conversa do vendedor e não concordei com a proposta, o termo em destaque exerce função sintática de michuruca. Repare, quem desconfia
desconfia de alguma coisa, de alguém. Então, se o verbo desconfiar, ele pede, ele exige um complemento obrigatoriamente preposicionado, o verbo desconfiar é aquele famoso verbo transitivo indireto. E se trata de transitivo indireto, não há dúvida de que da conversa do vendedor é o objeto indireto. Então repare, se é o objeto indireto, adivinhe, questão michuruca número 1, letra B, B de bola. Vamos para a próxima. Qual é a função sintática da palavra aborrecimentos na oração substituir sua dentadura convencional por outra, preciosa e ridícula? Valeu, repare, valeu a ele aborrecimentos, ou seja, valeu isso que? Aborrecimentos a quem? A ele. Então veja que aqui aparecem os dois objetos. Valeu aborrecimentos, que é o complemento do verbo valer, não introduzido por preposição, objeto direto, e o ler, que é o representante do objeto indireto, que você já vai colocar agora no papel. Então, quando você vir, lhe, o lhe, ou o lhes, completando a ideia de um verbo, este lhe ou lhes, sintaticamente, vai ser um objeto indireto, tá? Desde que esteja ligado o pronome a um verbo. Então, no caso aqui, aborrecimentos, é o objeto direto, isso nos dá a letra C de Cristo. Legal? Me colocou grandão? Foi mais um. Estou esperando você no próximo. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.